Muito bem, muito bem. Olha que maravilhoso. Que momento. Bom, agora o assunto mais quente, né? Aquele assunto que vai e vem. Na verdade, é um assunto que só vem e nunca vai. Diferentemente do Val e vem, ele só vem na pauta. Marcos Duval, né? O senador que está dando o que falar porque está falando para Chuchu. Bom, as emoções serão fortes. As emoções Faltou um substantivo e essa para Chuchu, né? Falando abobrinha. para Chuchu. Falando para Chuchu. Eu ia falar outra coisa, mas não vou falar aqui. Exatamente. Eu ia mudar o legume, mas tudo bem. Eu nem ia falar de legume. Pois é, mas não se refira a nem. Vamos lá. Essa semana promete ser bastante quente, né? Desdobramentos do caso da denúncia do suposto plano golpista revelado por Marcos Duval. Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, disse que o senador do Podemos deverá ser investigado pela casa por prevaricação. Abro aspas, não terá CPI que ele quer, mas terá Conselho de Ética. Por quê? Se ele presenciou as articulações para a ocorrência de um golpe de Estado e não denunciou. Fecha aspas. Lembrando que na última quinta-feira, Marcos Duval revelou uma reunião com Daniel Silveira e Jair Bolsonaro com a intenção, né, para fazer ali um complô para que ele virasse um araponga, né, araponga ele lá com escutas pelo corpo e fosse lá jogar um somebody love no ministro Alexandre de Moraes, para o Alexandre de Moraes, né, ingenuidade danada, dizer todos os planos, tudo que ele realizou, fazendo... E aí, né, nos dizeres de Daniel Silveira, salvar a República, aquela bobagem toda. Então, e que ele, naquele vai, não vai, e aí ele foi, falou com o ministro Alexandre, não deu a denúncia, o ministro Alexandre disse que falou para ele, vai lá, formaliza, ele falou, não, o ministro Alexandre não falou nada, e aí a briga dele passou a ser com o Alexandre de Moraes, e começou-se a aventar, muito embora essa ideia tenha morrido, né, tenha escoado logo do começo, a suspeição do Alexandre de Moraes para estar à frente destas ações dos atos do 8 de setembro e todas as ações que envolvem os atos antidemocráticos no Brasil. E eu levantei na semana passada, tanto aqui quanto no Pingos nos Is, e também no jornal JP de ontem, domingo, o fato de que ele estava... em conversa, e o momento de arroubo dele foi depois de uma conversa com um grupo civil político, né? Um grupo de militância política, e ele tendo brigado com esse grupo que tem por inimigos Jair Bolsonaro, Lula e, claro, o ministro Alexandre de Moraes. Esta denúncia, ela só causou algum tremor de terra no chão de Bolsonaro e do ministro Alexandre. E no dele, é claro, porque ao invés de um James Bond, nós tivemos aí a ação de Austin Powers. Beatriz Finocchio, o que você acha que o Senado vai considerar e o que você acha que o Senado pode aplicar de penalidades ao senador Marcos Duval? Olha, Pavinato, eu vejo toda essa história como uma tremenda... Eu acho uma loucura sem tamanho, porque, de repente, se houve essa conversa ou não, de repente há uma cortina, de novo, de fumaça sobre o que realmente importa, que são os atos do ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo hoje isso como algo muito mais preocupante do que esse leve trás e se vai instaurar ou não uma CPI. Acho pouco provável, respondendo a pergunta, que se instaure, e vejo como, e digo mais, acho isso um atraso. Acho que sim, precisamos mudar a página, precisamos virar a página e parar de tentar trazer uma anulação da eleição, uma anulação de urna ou qualquer tipo de consequência que isso traga para uma democracia. O Brasil precisa seguir em frente. Eu acho que o Senado tem pautas muito mais importantes para se debruçar. Afinal, temos um governo do jeito que está, uma economia que precisa ser olhada com muito cuidado e não ficar ainda na mesma página. Nós precisamos seguir em frente. Professor Capês. Meu amigo Tiago, poucas vezes eu vi nos últimos meses tanta estupidez.
tanta infantilidade, tanta concentração de beóceis por metro quadrado, como eu tenho visto. Mas que história idiota, que história inoportuna, que história que surge do nada, retratando uma suposta conversa cujo conteúdo é de uma imbecilidade dificilmente de ser encontrada. Nós já tivemos um episódio aqui que foi gravado do nosso presidente Michel Temer, lembra? O país caminhando para reformas, caminhando bem, fazendo as reformas que precisavam ser feitas. Alguém tem uma ideia de jirico, vão gravar o presidente Michel Temer. Agora, gravar o ministro Alexandre de Moraes para tentar anular uma eleição. Olha, eu não sei se existiu isso mesmo, mas se existiu é de uma mediocridade intelectual, assim, atroz. Então eu fico assustado com as pessoas que precisam, que estão necessitando da atuação do poder público para a geração de emprego, para a atuação dos benefícios sociais que são necessários, para a redução do nosso déficit, para voltar o país a crescer, para aumentar as exportações, para discutir temas sérios. E nós ficamos nessa novela de horrores, neste circo, um circo absolutamente de pasmar qualquer pessoa. Então, realmente, Tiago, eu acredito o seguinte, nós temos que comentar esses assuntos, porque são assuntos que estão na pauta, estão acontecendo no país, mas que mediocridade vive o nosso país. Essa é a pauta-bomba da mídia, né, Deise? E note que, ao contrário dos atos de 8 de janeiro, dos crimes de 8 de janeiro, a atual situação, o governo federal, né, principalmente o presidente Lula, ele não emitiu nenhuma das suas afirmações contundentes contra o caso. O que reitera a essa minha ideia de que a grande vítima dessa denúncia não é... Porque para mim não importa o conteúdo da denúncia, se foi assim, se foi assado, se ia ser gravado, se ia ser feito dentro de um bolo, se a escuta ia ser colocada numa caneta. Não importa se não ia ter escuta, se iam levar ele para uma casa de swing. Não sei, não importa o conteúdo. O que importa é a denúncia envolver o ministro Alexandre de Moraes para prejudicá-lo, para tirar a questão, o quesito imparcialidade, para deixá-lo suspeito e tirá-lo do caminho. Por isso que eu talvez, desculpe só para finalizar, que eu não concluí, eu perdi o raciocínio nas minhas digressões, é por isso talvez que o PT e o Lula principalmente não têm dado eco a essa denúncia? Eu acredito que sim, né? Deixa queimar. A confusão ela é tão grande, como o Capesso falou aqui, é tanta palhaçada envolvendo isso que eles próprios vão se queimando, né? Então, para que uma declaração quando o circo já está pegando fogo por si só? Eu acho que nesse caso deveria ter uma punição do Conselho de Ética, até para que esse tipo de arroubo não aconteça outras vezes. Mas aí eu vou falar da parte que me cabe. Assim, eu trabalhei 10 anos na Câmara dos Deputados, então eu vou falar da Câmara, que são os dados que eu tenho. Mas, num período de 4 anos, no governo anterior do governo Bolsonaro, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados foi acionado 27 vezes, tá? Dessas 27 vezes, 92% dos processos não chegaram nem na análise final. Eles pararam no meio. As únicas 2 pessoas que foram punidas foi o Eduardo Cunha, que foi cassado, e o Jean Willis, que recebeu uma advertência por ter cuspido no então deputado Jair Bolsonaro. Todos os outros casos, eles foram arquivados, nem foram levados até o final. E teve um caso que me chamou muita atenção, que eu trabalhava às voltas, que foi daquele deputado Lúcio Lima, da Bahia, que foi encontrado no apartamento dele 51 milhões de reais em malas, em dinheiro, né, malas de dinheiro, e ele não foi julgado pelo Conselho de Ética, ele foi denunciado, mas não foi julgado. Então, é aquela velha republiqueta das bananas, né? Essas coisas vão acontecendo, o Conselho de Ética está lá. E agora, só para adicionar na tua lista de exemplos, o senador Flávio Bolsonaro acabou de entrar com uma representação no Conselho de Ética contra o senador Randolfo Rodrigues, porque ele tomou o celular daquele chato que ficava naquela cena, né, de chatice que nós vimos no Senado.
Mas era só não, mas é isso, assim, nada é sério, parece que nada é sério. E aí as coisas que deveriam ser realmente punidas é aquilo, né? Quando tu legisla para ti mesmo, tu não muda nada, né? Política é o que é, não o que a gente gostaria que fosse. Então, acho que isso não vai dar em nada. Daqui a um ano, no máximo, a gente vai ter outra palhaçada dessas. Tiago, você percebeu como é que o país está discutindo só questões superficiais, sem importância, perfunctórias? Exato. Nós estamos reféns da imbecilidade e isso nos está travando o nosso desenvolvimento. Exato, e ela está permitindo a imbecilidade econômica, ela permite discursos falsamente humanitários. Isso é muito ruim, porque quando a gente tem um problema humanitário sério, como é o caso dos Yanomamis, mas não só, a gente não pode se esquecer que 50% da população brasileira não tem esgoto em casa. Você que está nos assistindo, já se imaginou sem esgoto? 35% da população não tem água potável. Você já se imaginou sem água potável? Isso é tragédia humanitária, porque sem água e esgoto, você não estuda. Porque sem água e esgoto, quantas crianças morrem de tantas doenças? A gente vive num país tropical. Então a tragédia humanitária é muito maior e agora a gente está vendo um retrocesso também na aplicação do novo marco do saneamento básico. As estatais dos estados da federação querem, por normativas, não é, afastar o prazo de cumprimento desse novo marco. Isso é uma tragédia humanitária. Então a gente está permitindo que essas outras tragédias, tão tragédias humanitárias quanto a dos Yanomamis, sejam esquecidas. E os Yanomamis mesmo, só se fala e nada se faz. O meio ambiente se fala e nada se faz.